Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu tenho uma dívida para pagar hoje, né? Eu fiz antes de ontem uma promessa que hoje eu contaria para vocês um fato interessante a respeito da minha relação com a Bíblia, né? Como e quando tudo isso começou, porque houve um tempo que de fato eu não li a Bíblia, eu era um supersticioso. Eu já mostrei essa Bíblia para vocês, aberta no Salmo 91, que era onde ela ficava, né? E páginas amarelas, as duas páginas, lá do Salmo 90 e o 91, e as outras páginas tudo branquinhas, né? Eu queria a bênção de Deus, eu queria a proteção de Deus, mas eu não li a palavra dele, então não tinha como viver de acordo com a vontade dele. Eu só mantinha a Bíblia aberta numa estante, junto com outros livros, no Salmo 91. Então era um supersticioso, né? Fazia da Bíblia um amuleto. Mas como que começou a minha relação com a Bíblia de verdade, né? Que eu passei a ler e a tomar gosto e a querer viver e praticar os ensinamentos de Deus contidos aqui, né? Contidos aqui não, toda a Bíblia é a palavra de Deus, né? Toda a Bíblia são, né, ensinamentos de Deus, palavras de Deus, mandamentos de Deus para nós, né? Então, a Bíblia, na verdade, me encontrou, né? Parece que foi eu que a encontrei, não, mas ela me encontrou. Essa Bíblia é um presente de uma pessoa que foi muito importante na minha vida, pelas coisas que aconteceram, especialmente por conta de eu ter ganhado das mãos dela esse presente no dia 26/3/1985. Então, 2 dias depois do meu aniversário, eu ganhei essa Bíblia de presente. Na época não fiz muito caso, achei que era um presente desnecessário, e ela ficou então aberta há muito tempo, no Salmo 91, depois eu me mudei para Vitória, no Espírito Santo. Lá eu abri uma loja e vendia produtos de cosméticos, beleza, perfumaria, e no bairro do Jardim Camburi, bem perto da praia, né? E essa Bíblia estava dentro de uma caixa com um monte de outras coisas, num sótão que tínhamos na loja, e fazíamos dele o nosso depósito. E lá um belo dia eu fui arrumar aquele depósito, e abrindo caixa por caixa, né? Então, parece que foi eu que encontrei a Bíblia, mas na verdade a Bíblia me encontrou. Pessoal, a Bíblia me achou, a Bíblia sempre esteve me procurando, a palavra de Deus, e ela me encontrou no sótão de uma loja de perfumaria na capital do Espírito Santo, né, na capital do estado do Espírito Santo, lá em Vitória. E naquele dia, eu achei essa Bíblia dentro da caixa e comecei a folhear, e vai daqui, vai dali, e de repente, na época eu não usava óculos, coisa da idade, e de repente eu cheguei no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e comecei a ler. E eu estava ainda de pé e de repente eu me vi sentado, lendo as Escrituras Sagradas, quando os meus olhos chegaram aqui, no versículo 33 de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu fui ler de novo o que seria acrescentado à minha vida e fiquei pensando naquela ocasião que aquelas coisas não seriam acrescentadas na minha vida, porque eu nem sequer sabia o que era o reino de Deus. Então, certamente eu não estaria buscando o reino de Deus em primeiro lugar, para que estas coisas fossem acrescentadas à minha vida. Então eu resolvi, naquele dia, que eu precisava frequentar uma igreja e começar a estudar com seriedade as Escrituras Sagradas. Mas foi esse versículo que desencadeou toda a minha relação com as Sagradas Escrituras. Um presente que alguém me deu. Então, se você puder, presenteie pessoas com a Bíblia, com um exemplar da Bíblia. Fez muita diferença na minha vida. Eu ganhei essa Bíblia em 1985. E isso aconteceu em 88. Então, 3 anos. 3 anos essa Bíblia ficou ou aberta no Salmo 91 ou encaixotada lá no depósito da nossa loja.
Mas aí um dia ela me achou. Eu fui levado pelo Espírito Santo àquele sótão para fazer uma faxina, fazer uma limpeza, e abrindo as caixas eu me deparei com essa Bíblia e comecei a ler, e esse versículo do Salmo, esse versículo de Mateus 6 grudou no meu coração. Versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nunca mais eu parei de ler as Sagradas Escrituras. E de fato Deus tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu orientador, por meio da palavra dele, que é lâmpada e luz para os meus pés e caminhos. É pão que me sustenta todo dia, por isso eu faço questão de compartilhar com vocês aqui. Mas hoje a gente volta à leitura dos Salmos, e nós vamos ler agora do Salmo 106 até o 108. Tá? Não desanima não, fica aí comigo, se você puder abra sua Bíblia para ler, se não puder, apenas ouça com toda atenção, e como eu sempre digo, deixa a palavra entrar aí nos seus ouvidos, permita que ela suba até a sua mente, para você entender, e que ela desça até o seu coração, para você viver de acordo com a vontade de Deus. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor do que viver de acordo com a santa e bendita vontade de Deus. Então vamos ler, ou dar continuidade, à leitura dos Salmos, e hoje, a partir do Salmo 106. Amanhã eu vou contar uma outra novidade para vocês. Daqui para frente eu vou contar várias das minhas experiências com as Sagradas Escrituras, coisas muito interessantes que fizeram e estão fazendo diferença na minha vida e na vida de muitas outras pessoas. Espero que faça na sua também. Salmo 106, vamos lá? A graça de Deus e a ingratidão de Israel. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Pecamos como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, a chama abrasou os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho.
tê-los ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam, também os oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Salmo 107, Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa,
e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem, semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho, mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmo 108, e o último de hoje. Deus concede vitória ao seu povo.
Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. E assim chegamos ao final da leitura de hoje. Na leitura de amanhã, eu vou contar mais uma novidade para vocês dessa minha relação interessante com as Sagradas Escrituras. Tudo isso para abençoar a sua vida e para manter o seu coração conectado com a palavra do nosso Deus e Pai. Se ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta os nossos vídeos, compartilhe com quem precisa ouvir a palavra de Deus, precisa conhecer a esse Deus maravilhoso que se revela também por meio da sua palavra. E vamos juntos aí espalhando a palavra de Deus, usando as redes sociais para fazermos a obra do Senhor também. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa. Obrigado por estar aqui. Um forte e carinhoso abraço. Fica com Deus.